O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida da Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe primeiro os filhos que fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los ao cachorrinho. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta semana nós estamos nos debruçando no livro do Gênesis, belo livro que mostra o sagrado, nos apontando, sinalizando como Deus criou o mundo e colocou o homem. E hoje coloca a criação da mulher, que foi retirada da costela do homem. E o autor sagrado nos mostra que o homem, embora tivesse a graça de dominar sobre tudo, o homem estava infeliz. E então o autor viu a infelicidade do homem. Deus deu um sono profundo, tirou parte da sua costela e constituiu a mulher. E aí foi a felicidade do homem. Por isso hoje a palavra de Deus, logo no Santo Evangelho, traz um episódio muito interessante, bonito. Queremos dizer o quê? Essa mulher que veio da região de Tiro e Sidônia, isso aqui é importante entendermos. Entrou na casa onde estava Jesus. Porém, antes, lembramos que Jesus queria ficar escondido, mas não foi possível. Diante dos prodígios e milagres que ele já havia realizado, não conseguira ficar num lugar deserto, escondido. Bom, essa mulher correu atrás de Jesus, entrou na casa e pediu a Jesus uma graça. Jesus, conceda-me uma graça. Minha filha está atormentada por um demônio. Está atormentada. E aí Jesus responde para ela o seguinte: deixe primeiro os filhos ficarem saciados, porque não é justo tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ora, Jesus chama essa mulher de cachorrinha
Não. Porém, assim ela era tratada pelos judeus. Assim ela tratada. Assim todos aqueles que eram de Tiro e Sidônia era tratado como inferior, como menos importante. E Jesus dizia: então não é justo tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. E quem são esses filhos? São os judeus. Jesus Cristo veio para os judeus. Jesus veio para os judeus. E aí, o próprio judeus, nós já conhecemos a história, o próprio judeus renegaram e mataram Jesus. E aí, Jesus, o Reino de Deus, abre-se a porta para todos nós. Para todos nós. E poderíamos nos considerar como os cachorrinhos, nós somos essa mulher aqui, cachorrinhos. Agora, o que é de interessante aqui eu posso dizer para vocês? A resposta dela foi uma resposta magnífica. Ela não se revoltou com o que Jesus falou. Foi uma resposta vinda do Espírito Santo. Posso dizer isto sem medo de errar. Ela diz: é verdade, Senhor, é verdade. Tu falas uma verdade. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair da mesa. Essa resposta encantou o nosso Senhor. Meus filhos, quantas vezes nós nos revoltamos contra Deus? Quantas vezes os acontecimentos da nossa vida, da qual nós não compreendemos, e nós espraguejamos contra Deus? Quantas vezes essa mulher, sabendo que Jesus poderia fazer esse milagre, foi até ele, e a primeira resposta que teve não foi uma resposta satisfatória. Às vezes nós também, diante dos nossos pedidos a Deus, e que não acontece muitas vezes, nós ficamos revoltados, nós ficamos tristes, até muitos perdem a fé, porque não aconteceu como gostaria que acontecesse. Isso é uma verdade, todos nós somos sujeitos a isso. Mas quando olhamos para essa mulher, que pelo desespero dela, ao ver a sua filha passando por onde ela passou, pela situação que passava, ela abandonou a sua fé, porque não era da mesma fé dos judeus. Abandonando a sua fé, foi ao encontro na casa de um judeu, adentrou na casa de um judeu para suplicar pela sua filha. Veja bem, meus filhos, que coragem dessa mulher. Não pensa vocês que os judeus eram um povo bom de lidar, não, que não eram, não. Não eram, não. Quando eles odiavam com força. Odiavam mesmo. E aquela mulher, claro que cada povo tinha a sua característica, se identificava quem era dali, quem era daqui. Era fácil de se identificar, porque as vestes tinham alguns sinais que identificava aquele povo, a diferença de um povo para o outro. E aquela mulher tinha a sua característica própria da Síria. E aqui mostra que a coragem daquela mulher é maior do que a fé dos judeus, porque ela entrou na casa daquele judeu e foi falar com Jesus. E Jesus diz:
mulher, grande é tua fé, sua resposta encantou meu coração, porque Jesus olhava não para aquela mulher em si, ou de onde ela pertencia, mas olhou para a sua fé, olhou para o seu coração desesperado, olhou para aquela fé daquela mulher. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para também pedir a Jesus a graça de uma fé corajosa, de uma fé que enfrenta tudo sem se revoltar contra Deus, uma fé amadurecida que diz para o Senhor: sei que estás comigo, sei que passo por isso, sei que enfrento tudo isso, mas tu, Senhor, estás comigo, e se eu estou de pé, é porque tu, Senhor, está me sustentando. Assim deve ser nos nossos falar, nos nossos lábios, sem nos revoltarmos contra nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,